Imagine descobrir de repente que tudo aquilo que você sempre sentiu, o vazio, a estranheza, a sensação de não pertencer, na verdade, era um sinal de que existe um mundo inteiro esperando por você. Um mundo invisível para a maioria, mas absolutamente real. Essa é a porta de entrada para a jornada de Harry, um garoto comum aos olhos do mundo, mas extraordinário em sua essência. Uma história que não fala apenas de magia, feitiços e criaturas fantásticas, mas sobre identidade, coragem, amizade e o poder das escolhas. Porque, no fundo, a maior magia não está nas varinhas, mas naquilo que cada pessoa decide ser, mesmo diante do medo, da dúvida e da escuridão. A obra foi criada por J.K. Rowling, uma autora que transformou uma ideia simples em um universo completo, capaz de atravessar gerações. O propósito da história vai além do entretenimento. Ela apresenta de forma acessível e envolvente temas profundos como pertencimento, superação e a luta entre o bem e o mal. O livro acompanha a vida de Harry Potter, um garoto órfão que vive com parentes que o tratam com desprezo, sem nunca entender por que sua vida parece tão deslocada. Tudo muda quando ele recebe uma carta inesperada, revelando que ele é, na verdade, um bruxo. A partir desse momento, a narrativa ganha força, mostrando que o desconhecido pode ser assustador, mas também libertador. Ao chegar na escola de magia, Harry entra em um ambiente completamente novo, onde cada detalhe revela um universo cheio de possibilidades. É ali que ele conhece seus primeiros amigos verdadeiros, pessoas que, assim como ele, também estão descobrindo quem são. A amizade entre eles não é construída apenas por momentos felizes, mas por desafios, medos e escolhas difíceis. Isso mostra que conexões reais não surgem da perfeição, mas da confiança e do apoio mútuo. Ao mesmo tempo, Harry descobre que carrega uma história que não escolheu. Ele é conhecido por ter sobrevivido a um ataque de um dos bruxos mais temidos de todos os tempos, algo que ninguém consegue explicar completamente. Conforme a história avança, fica claro que o passado de Harry não é apenas uma lembrança distante, mas algo que continua influenciando seu presente. Ele começa a perceber que existe uma ligação entre ele e esse inimigo poderoso, e isso desperta uma mistura de curiosidade e medo. Ao mesmo tempo, ele aprende que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Pequenas decisões começam a revelar grandes verdades, mostrando que cada escolha molda o caminho que será seguido. A escola, que parecia apenas um lugar de aprendizado, se transforma em um cenário onde perigos reais começam a surgir. Um dos elementos centrais da história é a Pedra Filosofal, um objeto com o poder de conceder vida eterna e transformar qualquer metal em ouro. Esse artefato se torna alvo de interesses obscuros e Harry percebe que algo muito maior está acontecendo por trás das aparências. A busca pela pedra representa mais do que um simples objeto mágico. Ela simboliza o desejo humano por poder absoluto e controle sobre a vida. E é nesse ponto que a história mostra um contraste importante entre aqueles que buscam poder por ambição e aqueles que agem por valores e princípios. Durante essa jornada, Harry e seus amigos enfrentam desafios que exigem mais do que inteligência ou habilidade mágica. Eles precisam confiar uns nos outros, superar inseguranças e agir mesmo quando não têm todas as respostas. Cada obstáculo enfrentado revela uma lição importante. A inteligência pode abrir caminhos, mas é a coragem que permite atravessá-los. Ao mesmo tempo, a lealdade se mostra como uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. A história deixa claro que ninguém precisa enfrentar tudo sozinho, e que as conexões verdadeiras são fundamentais nos momentos mais difíceis. Um ponto decisivo acontece quando Harry percebe que precisa agir, mesmo sem o apoio de adultos ou figuras de autoridade. Isso mostra uma quebra importante. O crescimento pessoal muitas vezes exige assumir responsabilidades antes de se sentir completamente preparado. Ao enfrentar o perigo diretamente,
Ele demonstra que a força não está apenas em habilidades especiais, mas na disposição de fazer o que é certo, mesmo quando isso envolve riscos. Esse momento marca uma transição importante, onde ele deixa de ser apenas um espectador e se torna protagonista da própria história. Ao se aproximar do confronto final, a narrativa revela um dos conceitos mais importantes do livro. O verdadeiro poder não está naquilo que alguém pode conquistar, mas nas escolhas que faz. Enquanto o vilão busca a pedra filosofal para prolongar sua existência a qualquer custo, Harry demonstra que existem coisas mais importantes do que viver para sempre. Esse contraste reforça a ideia de que valores como amor, amizade e coragem têm um peso muito maior do que qualquer forma de poder material ou mágico. O desfecho da história não se resume a uma vitória simples. Ele traz reflexões profundas sobre sacrifício, identidade e o impacto das escolhas. Harry entende que, apesar de sua história ser marcada por eventos extraordinários, o que realmente define quem ele é não está no passado, mas no que ele decide fazer no presente. Esse entendimento transforma sua visão sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor, criando uma base sólida para tudo que ainda está por vir. Na prática, a história mostra que todos enfrentam momentos de dúvida, medo e sensação de não pertencimento. A jornada de Harry funciona como um espelho, mostrando que essas experiências não são sinais de fraqueza, mas oportunidades de crescimento. A forma como ele lida com os desafios ensina que coragem é construída em pequenas decisões, que a amizade verdadeira é um dos maiores suportes que alguém pode ter, e que o caráter é formado pelas escolhas feitas nos momentos mais difíceis. No final, a mensagem que permanece é simples, mas poderosa. Não é o talento, a origem ou as circunstâncias que definem quem alguém é, mas sim as escolhas que essa pessoa faz ao longo do caminho. Em um mundo cheio de incertezas, onde nem tudo pode ser controlado, existe algo que sempre está ao alcance: a decisão de agir com coragem, de valorizar as conexões certas e de não se deixar levar pelo caminho mais fácil. E talvez essa seja a maior magia de todas, a capacidade de transformar a própria história, mesmo quando tudo parece já estar escrito.